Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai estar finalizando o módulo de janelas personalizadas. Eu vou te mostrar como usar essas janelas e como reaproveitar elas para qualquer outro projeto aí que você quiser. Então, para a gente estar utilizando esses formulários aqui no nosso projeto já finalizado, a gente vai precisar de escrever códigos para chamar esses formulários. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou inserir, vou vir na opção inserir um novo módulo. Esse meu módulo eu vou pressionar, primeiro eu seleciono ele, depois eu pressiono F4. Eu vou alterar o nome dele para mod geral, com a letra M e a letra G maiúsculo. Então aqui agora eu vou escrever uma macro para ser a minha mensagem de erro. Eu vou escrever uma outra macro para ser a minha mensagem de OK, e vou escrever uma outra macro para ser a minha mensagem de pergunta, certo? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, frm OK, frm erro, ponto, e eu utilizo a opção show, que é um evento não, é um método. Tudo que tiver com esse quadrinho verde na frente, trata-se de um método, ou seja, algo que vai ser executado a partir daquele controle. Então, na hora que a gente executar esse erro, eu vou dar aqui um F8 para ele executar, vou dar mais um F8 e vou dar mais um F8. Olha só, ele abre o formulário para mim, ok? Então, eu vou fechar o formulário e vou continuar aqui com F8, certo? Deixa eu fechar aqui. Vamos agora abrir o formulário de OK, frm OK, ponto show, vamos testar, F8, F8, beleza, vamos fechar aqui. Ok, vamos agora abrir o formulário de pergunta. E aqui a gente coloca o método show também. Show significa mostrar, tá? Então vamos lá. Deixa o cursor aqui dentro e executa F8, F8. Ele mostra aqui pra gente. Beleza, então a abertura do formulário já está funcionando. Eu preciso agora alterar o texto dessa label na hora que eu abrir a minha mensagem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar eles aqui, eu vou vir na propriedade caption e vou apagar, vou deixar tudo vazio, porque eu só fiz isso daqui mesmo para poder testar. Deixa eu vir aqui no OK também, seleciono, pressiono F4 e apago aqui, OK. Vamos agora no outro ali que é a pergunta, 2 cliques, seleciono F4 e apago aqui o caption, certo? Agora, deixa eu diminuir aqui um pouquinho que está muito em cima dos botões. Eu venho aqui no meu módulo novamente e vou fazer assim, olha, antes de abrir o formulário, tá? Lá no meu formulário erro, eu tenho um controle chamado de LBL mensagem. Esse controle, ele não tem a propriedade teste. Por padrão, né, os testes box costumam ter. Como ele é uma label, ele vai ter somente a propriedade caption. Então, aqui nesse caption é onde você vai escrever a mensagem desejada. Só que, olha só, dessa forma, vamos executar aqui, vamos dar F8, 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 ele jogou o texto lá para dentro, tá vendo? E depois ele vai mostrar, tá vendo? Mensagem desejada. Dessa forma aqui, eu teria que construir uma mensagem de erro para produto salvo com não foi possível salvar o produto, falta isso assim assim no produto. Eu teria que construir uma mensagem de erro para cada informação. Eu não sei se você conhece o que são os argumentos. Caso você não conheça, é importante que você faça cursos relacionados a variáveis. Inclusive eu tenho um curso gratuito sobre isso, tá? Qualquer aí dúvida que você tiver, você pode me chamar que eu te passo o link, onde eu explico passo a passo tudo isso. Então, aqui eu não vou explicar muita coisa não, mas o argumento ele é uma porta de entrada, ou seja, você pode trazer essa informação dinamicamente de outro local de acordo com o que você precisar. Então nós vamos escrever essa macro uma só vez, vamos alterar a mensagem quantas vezes a gente precisar, tá bom? Então para isso eu vou criar aqui um parâmetro, eu vou chamar ele de MSG, certo? E aqui eu preciso definir um tipo, eu vou dizer que ele vai ser do tipo texto. Lembrando que é importante que se você não tiver conhecimento disso, você dá uma estudada. E aqui, ao invés de passar o texto mensagem desejada, eu passo a variável MSG, beleza? Agora, como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui no nosso, vamos aqui embaixo mesmo, dentro do próprio módulo.
Suponhamos que a gente está salvando o produto. É só um exemplo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, função salvar produto. Aí eu escrevi todos os meus códigos lá e tal, e acabando que vai chegar um momento no código que vai dar erro. Aí quando der o erro, eu vou fazer assim, ó, olha, mod geral. Quando você digita ponto, olha só, ele lista para você tudo que tem dentro do modo geral. Então eu vou pegar a função erro. Na hora que eu abro parênteses, ou você nem precisa abrir parênteses, é só você dar um espaço, ele está te perguntando aqui, olha, o que você quer jogar dentro da variável mensagem para que possa aparecer dentro do formulário, conforme a gente codificou aqui, ó, nessa parte aqui, ok? Então você vai escrever aqui, olha, eu quero escrever a mensagem, produto com campo, nome vazio, é só uma ideia, tá? Não quer dizer que é isso aqui que a gente vai utilizar. Aí vamos executar para ver o que vai acontecer. Olha só, vamos dando F8 para ele bem devagar e a gente conseguir vendo, certo? Olha só, vamos entrar. Na hora que ele entra, perceba que o valor da variável MSG, se você deixar o mouse ali dentro, ó, ali em cima, ele já aparece. Então vai ser esse texto que vai aparecer aqui, ó. Ah, beleza, eu quero agora, deu um outro erro, não é esse mais. Agora não, vamos colocar assim, ó. Tabela não encontrada. Beleza, não tem problema. Você não vai nunca mais precisar de escrever, ó, vou dar aqui um F8 e depois vou dar um F5, ó, tabela não encontrada. Você não precisa mais se preocupar com a escrita dessa função. Você vem apenas chama ela e passa qual é a mensagem que você quer mostrar para o usuário final, ok? Então, continuando, nós vamos fazer a mesma coisa para o OK, ó. frm ok.lbl mensagem vai ser igual a msg, só que aí a gente tem que criar essa nossa variável aqui dentro também, ó. Vamos chamar de msg e o tipo dela vai ser do tipo texto. Beleza. A pergunta vai ser exatamente a mesma coisa, só que a pergunta ela vai ter uma coisa a mais. Por quê? A gente vai precisar capturar a pergunta que o usuário fez, certo? Então, ó, a resposta que ele fez. Então, vou alterar o caption e vou dizer que ele vai ser igual à mensagem. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se aqui tá faltando, ó, ponto caption. Para eu conseguir, tá? Para eu conseguir pegar essa minha mensagem, essa minha pergunta e saber se o usuário clicou em sim ou clicou em não, eu preciso fazer o seguinte. Antes de tudo aqui em cima, você cria uma variávelzinha, ela tem que ser pública, tá? Por que ela tem que ser pública? Porque você vai precisar saber se o usuário clicou em sim ou não em outros locais. Se eu não colocar público aqui, lembrando que no curso de variáveis e funções que eu tenho gratuito, eu explico isso daqui, tá? Se eu não colocar público, então quando eu for fazer uma pergunta dentro de planilha, de outros módulos, então eu não vou conseguir capturar o valor da resposta, tá? Então essa minha variável, eu vou chamar ela de resposta. E ela vai ser do tipo boolean. Boolean é o quê? Verdadeiro ou falso, ok? Então, na hora que eu iniciar a minha pergunta, eu vou pegar a variável resposta e vou dizer que ela vai ser igual a falso. Por que eu estou fazendo isso aqui? É porque eu só vou dizer que resposta é igual a verdadeiro na hora que o usuário clicar no botão sim. Então, eu já inicio aqui com a resposta igual a falso. Aí, aqui no meu formulário de pergunta, eu vou dar 2 cliques no botão sim. Aí, eu pego a resposta e altero ela para verdadeiro, certo? Então, na hora que eu abrir o formulário, a resposta é falsa. Somente se eu clicar em sim, eu altero o valor da variável resposta para verdadeiro. Aí, logo em seguida que eu cliquei em sim, alterei a resposta, eu preciso fechar o formulário. Então, eu vou utilizar o método onload. Esse método, você tem que dizer o que você quer fechar. Então, você pode escrever frm pergunta, não há problema, ou colocar a palavra me, que ele vai entender que você quer fechar o formulário, qual esse botão que chamou está lá dentro, ok? No botão de não, basta você escrever onload me, não precisa de você fazer mais nada. Por quê? Se eu clico em não, a resposta ela já vai estar falsa, porque lá dentro da chamada da macro pergunta, aqui ó, eu alterei ela para falso antes mesmo de abrir o formulário. Agora, como que eu vou utilizar isso? Suponhamos que eu vou fazer excluir um produto, ó. Vamos lá, macro excluir produto. Aí eu vou pegar aqui e vou chamar a minha pergunta, ó.
primeiro, sempre que você for usar, você vai fazer isso daqui. Pergunta. E entre aspas, você vai colocar qual a sua pergunta. Então, vamos lá. Deseja realmente excluir o produto X? Aí eu vou colocar um pontinho de interrogação, certo? Aí o que acontece aqui agora? Eu vou verificar a minha resposta. Olha só, se a resposta, que no caso a resposta é essa variável aqui de cima, tá? Você pode colocar assim, ó. Se mod geral ponto resposta, tá vendo como que ela aparece, ó? Tudo que aparecer com essa caixinha, tipo uma mãozinha, é uma propriedade, tá? Propriedade pode ser uma variável, pode ser alguma coisa. E tudo que aparecer com essa chavezinha, tipo uma borrachinha verde, é uma função, uma macro ou um método, ok? Macro, procedimento ou método. Tudo que aparecer com essa caixinha verde. E a mãozinha é uma propriedade ou um atributo, né? Nesse caso é uma variável. Então vamos lá, resposta. Se a resposta for igual a verdadeiro, então, aí eu vou só mostrar uma mensagenzinha. Vou colocar assim, ok, certo? Eu vou até mostrar a mensagem de ok mesmo, tá? Ó, mod geral.ok. Agora, caso contrário, ou seja, se o usuário não tiver clicado lá no botão de sim, aí eu vou mostrar, só que eu vou mostrar uma mensagem de erro. Só para você ver, né, no caso, e vou colocar assim, ó, não. Vou colocar sim aqui e vou colocar não aqui embaixo. Agora vamos então executar, ó, F8, vamos executando, F8, F8, olha só, a primeira coisa que ele vai fazer é alterar a variável para falso, para garantir que ela sempre vai ser falso na abertura desse formulário. Agora ele vai colocar lá no caption, ó, o valor. Deseja realmente excluir o produto? Beleza, ó. O caption já foi atribuído lá. Se eu executar agora, ela está aqui. Ele vai ficar lá naquele código esperando até eu fazer alguma coisa. Eu posso fechar o meu formulário, posso clicar em não, que vai fechar o formulário, ou posso clicar em sim. O sim, ele vai ter o quê? Altera o valor da variável para verdadeiro, depois fecha o formulário. Então, primeiro eu vou clicar em não. Vamos então dar F8, ó. Ele vai fechar o formulário, beleza. E ele vai voltar aqui para dentro da macro que chamou o formulário, que é o excluir. Vamos lá, resposta é igual a falso, ó. Tá vendo aqui? Então, ele entra no caso contrário, ó. Então, ele mostra a mensagem de não, beleza. Agora, eu vou executar de novo, ó. Vou vir aqui dentro da minha macro excluir, vou dar um F8 e vou dar um F5. Vou fechar, ó, vou dar um F5, vou fechar aqui no X, ó. A resposta foi não, beleza. Vamos de novo, F8 e agora F5. Dessa vez eu vou clicar no botão sim. Então, ó, a resposta foi sim. Então, é assim que a gente vai trabalhar quando a gente for fazer pergunta. Primeiro você faz a pergunta, tá? E depois você vai trabalhar com a resposta. Se ela for igual a verdadeiro, aí você executa o código de excluir. Caso contrário, você faz aí o que você quiser, tá bom? Isso aqui é apenas uma práticazinha bem simples. A gente vai praticar isso bem mais a fundo na parte 2 do curso. Agora que a gente já terminou, tá? Já está tudo terminado aqui. Vou dar aqui um Ctrl R. Você vai salvar a sua planilha e agora eu vou abrir a planilha que a gente tem o curso original, tá bom? Que é essa planilha de cadastro produto. Então, o que acontece? Essa planilha modelo, você pode deixar ela aí no cantinho do seu computador guardadinha, não há problema, tá? Você vai, quando você quiser usar esses códigos, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua planilha. Isso aqui é a planilha que a gente vai usar. Vou fazer aqui para você ver como fazer em outras planilhas, tá? Aí você vai dar um Alt F11. Olha só, no nosso cadastro de produtos, a gente tem só o CAD produto e só o menu produto. É só você pegar o formulário de erro e arrastar ele ali para cima. Eu não fiz isso diretamente na planilha, porque é importante você saber que existe essa possibilidade. Se você for utilizar as ideias que eu estou te passando aqui no curso para fazer uma outra planilha, você pode começar ela e você já vai ter isso aqui, ó, já pronto. É só você pegar e arrastar para a sua nova planilha. Só que além de arrastar esses 3 formulários, você também precisa pegar o seu módulo e arrastar ele lá para cima, ok? Então aqui, olha só, nós vamos ter o modo geral, com todas as funções que a gente precisa, e nós vamos ter também aqui, ó, os nossos formulários já tudo prontinho, já certinho, tá bom? Então é dessa forma que você vai fazer. Tudo que for macro que você escrever aqui
que você consegue reaproveitar. Ah, você tem uma macro para imprimir em PDF, você tem uma macro para salvar em Excel. Você vai colocando no seu módulo geral, porque aí toda a planilha que você for desenvolvendo, você já vai ter uma série de funções prontas para você utilizar, tá bom? Então espero que você esteja gostando do curso. Qualquer dúvida, eu estou aí à total disposição. Forte abraço e até a próxima aula.